Física 1. Bem-vindos, boa tarde a todos que estão conectados online, aqueles que estão porventura nos assistindo hoje. Temos muitos alunos, temos 20 alunos. O André, o Breno, o Danilo, o Emanuel, o Fernando, Giovana, Heloísa, João Pedro, José, Luana, Lucas, Marcela, um quarteto de Mateus, todos estão aí. Nicolas, Pedro, Rebeca e Renan. Lembrando que não é chamada, a gente controla a presença, mas só fica registrado aqui aqueles que aqui estão. Então, o tema da nossa aula de hoje é a aplicação da segunda lei de Newton. Tá legal? Então, nós vamos ver 3 situações: a força-peso, a normal, que está sempre aí ligada com a força-peso, e a aplicação disso aí em um plano inclinado. Professor, o que é um plano inclinado? Não sei, nunca ouvi falar, não gostei já. Calma, moço, devagar, cowboy, vamos chegar lá, vamos todos juntos. Segura a mão do seu amigo aí, segura na mão de Deus e vai. Aplicação da segunda lei de Newton: força-peso, normal e plano inclinado. Lembrando que a gente vai passar aqui, gente, de uma maneira mais rápida, focada mais nos exercícios, tá, que a gente tem que fazer. Vocês têm aí também a atividade sobre a segunda lei de Newton. Rebeca, minha amiga Rebeca, tudo bem? Olha, temos uma atividade que eu mandei semana passada, na quinta-feira. Não, mandei na sexta de manhã. Vocês têm o prazo para entregar semana que vem, tá certo? Então, aí sobre a segunda lei de Newton, parte do que a gente viu na aula da semana passada e parte do que a gente vai ver hoje, tá? Na verdade, bem verdadeira, vamos fazer o seguinte: ficou faltando um exercício, né, professor? Que ficou faltando um da aula da semana passada. Né? Vocês estavam lembrando, não estavam? Sim, vocês estávamos todos lembrando. Então, vamos fazer esse exercício. E aí a gente já faz um link com o que a gente quer para a aula de hoje. Não muda muita coisa, como eu falei para vocês. É a mesma ideia, é a mesma teoria, é só uma aplicação diferente da mesma equação. Então, olha só, na última aula ficou faltando esse exercício aí de número 7, que diz assim: a partir da atuação de 3 forças mostrada no diagrama, o corpo em questão saiu do repouso e atingiu uma velocidade de 20 metros por segundo em 4 segundos. Determine a massa do corpo. Bom, então nós estamos falando de segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Se você não sabe, preste muita atenção, ok? Se eu quero a massa do corpo, eu vou precisar ter a força. Eu não tenho, mas eu vou poder calcular pelo diagrama. E eu vou precisar da aceleração, que eu também não tenho, não foi me dado, mas foi me dado velocidade inicial, final e o tempo. Então eu vou calcular-lhes a aceleração, depois calcular a força resultante, depois vir para a segunda lei de Newton. Tudo bem? Bem. Tá bom, então vamos lá. O que nós vamos calcular primeiro? Vamos calcular primeiro a força resultante. Força resultante. Então lembra que a segunda lei de Newton fala de força resultante. Quando eu tenho mais de uma força, eu tenho que calcular qual é a força resultante, tá? No último exercício da última aula, eu falei para vocês: primeiro vocês fazem a soma das forças que estão na mesma direção, ou seja, primeiro soma as forças que estão horizontais, depois soma as forças que estão na verticais. É claro que aqui, na horizontal, eu só tenho uma única força na horizontal, tá? Então, a força resultante na horizontal é a força de 12, né? Assim como quando eu só tenho uma força atuando no corpo, ela é a força resultante. Agora, na vertical, eu tenho 2 forças, ok? Tenho 2 forças. Então, eu vou fazer a resultante das forças na vertical, FRV. Tá? Quem vai ser? Vai ser a força de 18, perdão, que eu posso chamar de F1 e F2, ou simplesmente não preciso dar nome para ninguém, posso só fazer 18 menos 12. Por que menos? São grandezas vetoriais, têm sentidos diferentes. Quando eu faço isso, perdão, não é 12, é 2. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que para cima é o sentido positivo e para baixo é o sentido negativo. Então, essa aqui recebe um sinal negativo e essa recebe um sinal positivo.
Claro, fácil de fazer aí. Até o rapaz que falou do Flamengo, maior do mundo, consegue fazer isso aí da 16. Fechou? Beleza. Agora, o que é força resultante? Força resultante, gente, quer dizer que eu posso trocar todas as forças que existem, eu posso trocar essa e essa força por uma única força que vai representar as duas de 16 newtons. Tá, professor, mas está para onde? Está para cima. Por quê? Porque deu positivo. E eu chamei o para cima de positivo. Então eu posso... É claro que aqui eu não vou conseguir apagar no desenho, então eu vou fazer aqui. O Zoom hoje está modo ativado. O Zoom veio para participar da aula hoje, hein? O Zoom tá que tá. Encosto na tela da Zoom. Ó, então eu posso trocar todas as forças, todas as duas forças verticais por uma força para cima de 16 newtons. E aqui, na horizontal... Nossa, moço. Nossa, moço. Me ajuda. Cita ele, Jesus. Já dizia o Felipe Neto. Felipe Melo. Ó. E aqui na horizontal, tinha uma única força de 12. Ok? Tá? Aqui. Quem é a força resultante? Ó, paralelogramo, pontilho, 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 pontilho. Isso porque aqui eu tenho coincidência dos inícios dos dois vetores, tá? Não tenho a pontinha com a bundinha, né? Então, ou eu desloco o vetor ou faço o paralelogramo, que é esse pontilhadinho ali. Então, tá aqui a força resultante, que vai substituir essas três forças aqui. Qual é o valor dela? Como é que eu encontro o valor dela? Teorema de Pitágoras, certo? Então, a força resultante ao quadrado é a força resultante da horizontal ao quadrado, mais a força resultante da vertical ao quadrado. Tá? Força resultante eu posso escrever, então, como... Ó, vai ser assim. Força resultante é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado, tá bom? Então vai ficar assim, força resultante é 16 ao quadrado, 256, mais 12 ao quadrado, 144. Aqui, força resultante ao quadrado, somando esses dois, é óbvio que dá 400. Isso não é a força resultante, isso é a força resultante ao quadrado. Então, para achar a força resultante, eu vou extrair a raiz quadrada, e a raiz quadrada de 400 é mais ou menos 20. Aqui, como módulo, a gente pode apresentar o valor da força resultante como sendo 20. Perfeito, prefeito. Esse é o tema da nossa aula, do que nós estamos estudando. Agora, para achar massa, a gente vai ter que aplicar a equação da aceleração média, tá? Bom? Ó, o corpo saiu do repouso, atingiu 20 metros por segundo em 4 segundos. Pô, bicho. Moleza fazer isso aí, né? Não, Joe. John Peter. Olha aí, calcular a acceleration. Ok? A equação da aceleração é ΔV por ΔT. A gente sabe que ΔV é velocidade final menos inicial e o ΔT é o tempo que ele levou para ir de uma velocidade inicial para a velocidade final. Ok. Ok. Tá tudo no SI, velocidade final é 20, inicial é 0, porque ele partiu do repouso, dividido por 4, 20 menos 0, claro que dá 20, dividido por 4, claro que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então agora eu posso calcular a massa. Enfim, calcular a massa. Usando a segunda lei de Sir Isaac Newton. Ok? A força resultante que atua naquele corpo nós calculamos como sendo 20. A massa é o que eu quero, a aceleração acabamos de calcular 5. Vamos isolar a massa. O 5 está multiplicando a massa, ele vai para o outro lado, então o 20 vai ficar dividido pelo 5. 4 quilogramas, porque estamos trabalhando no SI, é o valor da massa deste corpicho. Fechou? Crianças e crianças, adultos e adultos, jovens e jovas, meninos e meninas.
Beleza? Bom, vamos agora, então, entrar definitivamente na aula de hoje falando sobre a aplicação da segunda lei de Newton, e a primeira aplicação nós vamos falar da força-peso. Nós comumente confundimos peso com massa, mas nós vamos ver que não é a mesma coisa, né? Por quê? Porque, como está aqui no título, o peso é uma força que a gente vai medir em newtons. E massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, ok? Porque os astronautas parecem flutuar no espaço. Oh, vocês sabem, né? Porque lá a gravidade é menor. Mas o que isso tem a ver? Por que quem está do outro lado do planeta Terra não cai para baixo? Tudo isso é por causa da força-peso, tá certo? Bom, o que é a força-peso? A força-peso é a força com que um astro atrai os corpos que estão próximos à sua superfície. Quando eu falo astro, eu não estou falando do Gabigol, viu, não? Viu, João Pedro? Não, Gabigol. Estou falando de um planeta, de uma estrela ou de um satélite como a Lua. Tá certo? Então a força-peso é a expressão da gravidade. Por isso que, para responder essas três perguntas, a gente vai ter que usar a gravidade. Vocês sabem que está ligado, está relacionado à gravidade. É que na Lua o astronauta parece que flutua, porque a gravidade lá parece zero. Não é, é bem menor que na Terra, mas não é zero. Por que quem está do lado de baixo da Terra não cai? Né? Se é que existe lado de baixo e lado de cima, né? Porque esta força-peso é a força gravitacional que atua em direção ao centro do corpo celeste, do astro. No nosso caso da Terra, no centro da Terra. Tá legal? Bom, e como nós vimos, quando a gente aplica uma força, ou ela gera deformação, ou ela gera aceleração. A força da gravidade, nós sabemos que gera o quê? A aceleração da gravidade. Então, se a gente aplicar a segunda lei de Newton, tá? Bom, tem um corpo aqui, ele tem uma massa de, sei lá, 60 quilos. Por que ele não sai voando? Porque tem a força da gravidade, que puxa ele em direção ao centro da Terra. E essa força nós já estudamos que ela puxa tudo que está próximo à superfície com uma aceleração de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, embora seja muito complexo entender por que essa força existe, isso é uma aula de gravitação e não da aula de segunda lei de Newton, é fácil calcular o valor dessa força-peso, o valor com que a Terra atrai todos os corpos que têm massa em direção ao seu centro. Por quê? A gente sabe a gravidade, sabendo a massa do corpo, é só fazer, então, a massa, nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, 60 quilos, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Certo? Então, a gente pode também escrever isso aqui de uma forma já geral para a força-peso, onde a gente vai chamar a força resultante de peso. Então, P maiúsculo. A massa continua sendo a massa. E a aceleração, como é a da gravidade, lembra que eu falei na aula sobre movimento acelerado, movimento vertical? Não, movimento vertical? Então, a gente comumente costuma chamar a gravidade de G. Tá certo? Então tá aí a fórmula da força-peso. Uau, professor, mas que fórmula, hein? Cara, é só a segunda lei de Newton. Só coloquei outra roupinha nela, tá legal? Quando tá mais arrumadinha, tá mais bonita, ó. O força é peso. Por quê? Porque força é peso. E A é G, porque quando a gente está falando da força-peso, a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, inclusive, tá aqui, ó. Não vai mudar em nada, gente. Nada, nem um nadinha de nada. Tá legal? Beleza? Então, ó, vamos lá pro... aqui é uma coisa bem importante, antes da gente ir para o exercício que eu quero fazer. Lembrar, ó, lembre-se, tá aqui, ó. A força da gravidade é sempre vertical para baixo em direção ao centro da Terra. Tá bom? Quando a gente é criancinha, ou mesmo quando vocês, que já são mais grandinhos, e a gente para o cara desenhar um planeta, aí tem, se você soltar uma pessoa aqui, ó.
Ele vai cair, não vai? Vai cair para onde? Vai cair para baixo, professor. Que baixo, cara? Tá maluco? Não tem baixo, a gente está falando do espaço sideral, não tem alto e baixo. Ele vai cair, sabe para onde? Em direção ao centro da Terra. Opa, professor, o senhor não colocou bem no centro ali. Perdão aí, gente. Isso aqui eu sou professor de inclusão, né? Beleza? Então, olha só o que mostra esse slide. A direção da força-peso. Se eu estou na horizontal, beleza, vertical para baixo. Se eu estou num plano inclinado, olha aí o plano inclinado, dá oi para ele aí. Onde é que vai estar o peso? Senhor, o peso está para cá. Negativo, amor. O peso está aqui, ó. Vertical para baixo em direção ao centro da Terra. Vertical para baixo. Vertical para baixo. Ai, Senhor amado. Travou, meu PowerPoint? Onde você foi parar, amiguinho? Como eu dizia, né? Ó, vertical para baixo, 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 tá? Então, quando a gente for estudar o plano inclinado, vai dar um probleminha para nós lá, porque o que está puxando esse corpo, fazendo ele descer, né, teoricamente, não seria força-peso, seria uma componente da força-peso, ok? Bom, então lembre-se disso. O peso está sempre na vertical para baixo. Vamos fazer um exercício aqui? Olha para vocês verem como é fácil. Tem a foto do Einstein aqui, mas não precisava ser Einstein para resolver isso aqui não. Ó, determine o peso de um corpo de massa igual a 400 gramas que está próximo à superfície da Terra. Considerar a expressão da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Meu Deus do céu, irmão. Se a gente não dá conta disso aqui, paremos tudo. Massa, 400 gramas. A aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, que pode ser G, né? Pode chamar de G. Faltou o quadrado aqui. E ele quer o peso desse corpo, tá? Então, a equação pode ser a da segunda lei de Newton, pode ser a do peso. Peguei muita gripe, né? Ó, peguei muita gripe, que é só o que a gente tem pego aí. Ainda bem que se for só gripe, tá bom, né? Graças a Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Agora, da mesma forma que para a segunda lei de Newton, é claro que a gente vai ter que usar tudo aqui no SI. Então, esses 400 gramas eu vou ter que converter para aquilo. Professor querido, lindo, fofo, eu não lembro mais como faz. Mas que barbaridade, é só dividir por 1000, mover 3 casas a vírgula. Lembra das nossas aulas? Lá de fevereiro de 2020? 0,400. Ou claro, né, amor, tu pode só escrever como 0,4, que é the same thing, ou a mesma coisa para quem não fala alemão. Beleza, então tá aqui, ó. Qual é o peso? 0,4 vezes 10, 4 newtons. Então, amor, quando você pega sei lá, pega um pacote uma caixa de bombom de 400 gramas, já tá na Páscoa, né? Nem tem mais 400 gramas, aquelas porcaria, mas enfim, 400 gramas, colocou em cima da mesa, a gravidade está puxando ele para baixo com uma força de 4 newtons, tá certo? Se você colocar a caixa de bombom em cima da sua mãozinha e deixar ela parada, quer dizer que você está equilibrando ela, está fazendo uma força de 400 newtons. Se você quer erguer do chão uma caixa de bombom de 400 gramas, tu tem que fazer uma força de, no mínimo, 4 newtons. Fechado? Meu chapa. Que boa, né? Ó, que boa. Vamos voltar lá para os slides, vamos falar um pouquinho aqui, ó, sobre o que a balança de fato mede, né? Como eu falei, a gente costuma muito confundir massa com peso, mas isso nem é tanto um problema, né? A gente falar, né? Ah, eu não vou ser o físico chato. Não fala no que eu vou me pesar. Pode falar, mas tem que saber que no fundo o que está sendo medido por uma balança é força, porque é muito difícil medir matéria. Mas é fácil medir o peso.
E se eu tenho peso, olha o exercício que a gente acabou de fazer. Se eu tenho peso, é só dividir pela gravidade, eu acho a massa. E é isso que a balança faz, ela faz essa conta para nós. Tá certo? Ah, então, veja só. É claro que aqui vai depender do tipo de balança, né? Qual que ele vai usar. Mas, em geral, é isso que está acontecendo. Ela está medindo o peso que está sobre ela, está medindo a força, porque quando você apoia um peso, você está fazendo uma força. Tá legal? Então ela mede essa força e ela faz uma continha aí, vê que é uma boa de conta, hein? Divide por 10 ou por 9,8 e apresenta o resultado como massa. Apresenta em quilograma. Mas o que de fato ela mede é o peso. Tá? Na verdade, bem verdadeira, estou cheio de verdades para vocês hoje aqui. Na verdade, bem verdadeiro, o que ela não mede nem é a força. É a força, nem é o peso, é a força normal. O que é a força normal? A força normal é uma reação quando você apoia um corpo que tem massa em uma superfície. A terceira lei de Newton vai dizer para nós, nós ainda nem falamos sobre ela, mas ela vai dizer que para toda ação realizada, para toda força aplicada, existe uma força de reação, que tem o mesmo valor, a mesma natureza, a mesma direção e no sentido oposto. Tá? Então, eu brinquei lá de você apoiar, por exemplo, uma caixa de bombom de 400 gramas, né, em cima de uma mesa. Você está fazendo uma força de 4 newtons. Ao apoiar, você está aplicando sobre a superfície da mesa uma força de 4 newtons, porque é o peso do corpo. Sabe o que vai acontecer? Toda vez que você apoia um corpo numa superfície, vai haver uma reação, porque para toda força de ação existe uma reação. Essa reação da superfície devido ao apoio de uma massa é chamada de força normal. Tá legal? Então tá aqui, ó. Normal é a reação de uma superfície exerce sobre um corpo nela apoiado. Então, quando você apoia num corpo, essa superfície vai empurrar esse corpo para cima com a mesma força. Então, essas forças se anulam e eles ficam parados. Mas é a mesma força. Tá ok? Beleza? Tá. Então, o que vai acontecer? A força normal, ela vai ser sempre, ó, lembra que tinha um lembrete lá da força-peso? Ela vai ser sempre perpendicular à superfície. Lembra que o peso era sempre vertical em direção ao centro da Terra? Então, a força normal vai ser sempre perpendicular à superfície. Sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Isso quer dizer o quê? Superfície está na horizontal, a normal está na vertical. Superfície está na vertical, a normal está aqui na horizontal. Eu não vou pintar em cima dela para ela não sumir. A superfície está aqui, ó, angulada, a força normal está aqui, ó. Tá? Sempre formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Ou aqui também, ó. Ou aqui também, ó. Superfície horizontal, normal, vertical. E aqui, professor, aqui não tem normal, porque o corpo não está apoiado em nada. Tá legal? Então, isso já vai nos dar um problema. Por quê? Porque a normal é sempre perpendicular à superfície. E o peso é sempre vertical para baixo. Ó, tá? Então, quando eu tiver uma situação onde há um plano inclinado, que são esses dois casos aqui, a força normal não é igual ao peso. Não é igual ao peso do corpo. Aqui, ela é igual. Por que ela é igual? Porque é uma reação. A terceira lei de Newton vai dizer que para toda força de ação existe uma reação de módulo igual. Tá? Então, aqui é igual. Aqui, nesses dois casos, não é. Porque quem comprime o corpo sobre a superfície não é o peso. É uma componente da força peso. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, na verdade, o que as balanças de fato medem é a força normal. Tá? É a reação. Por isso a balança tem que estar horizontal, porque se estiver inclinada, daí vai dar diferença entre normal e peso. Certo?
Então, ó, olha aqui o nosso exercício de número... O que eu queria fazer? Peraí, gente, ó. Um exercício aqui que está resolvido, ó, que é de um velhinho numa balança. Um velhinho na balança. Federal do Rio de Janeiro. Então, ó, parece simples. Nem é tão complicado, mas veja bem, né? Olha só. O cara tá na balança, só que ele tá apoiando no chão com uma bengala. Quando ele tá apoiando no chão com uma bengala, ele tá fazendo força no chão. Então, sabe o que, que vai acontecer? Esse chão vai fazer uma força, reação, força normal, para cima. E quer dizer que a balança vai medir menos do que o cara pesa. Olha o exercício. Pessoa idosa, 68 quilos, está bem acabada, né, coitado? Se apoia na bengala. A leitura da balança é de 650 newtons. Ou, se a gente aproximar a gravidade para 10, 65 quilos. Por quê? Porque a balança está medindo a força normal de apoio. Só que o corpo não está completamente apoiado na balança. Parte do corpo está apoiado na bengala. Então tem uma normal da bengala aqui. Então a balança não vai conseguir medir todo o peso do corpo. Tá certo? Então dá para a gente roubar e a gente que se acha gordo, dá para a gente fazer isso aí. Tá legal? Ó, letra A, calcula o módulo da força que a balança exerce sobre a pessoa em determinada direção e sentido. A balança vai exercer uma força de 650 newtons, porque é o que ela mede, né? Ela acha que o peso é de 650, porque ela mediu 650. Por que ela não mediu 680? Porque estava sendo apoiado na superfície do chão ali. Suponho que a força exercida pela bengala sobre a pessoa seja vertical, calcule o módulo que determine o seu sentido. Qual que vai ser o módulo? Vai ser a diferença. Tá? O módulo dessa força é 30. Porque se a gravidade é 10, 68 quilos é 608 newtons, 680 newtons para baixo. Por que a balança só mediu 650? Porque o cara fez uma força de 30 newtons apoiado sobre a bengala e a bengala fez 30 newtons para cima. Tá? Até resolvido aqui esse exercício, claro que depois eu vou mandar esse material para vocês fiquem à vontade. Pessoal, deixa eu só um minutinho, só resolver uma questão aqui bem rápido. Já era. Vambora? Vambora então, tá? Aqui, ó, é um outro exercício, também falando sobre a força normal, ó. Um caminhão também está resolvido. O caminhão está apoiado em 3 balanças, tá? Então, ela vai medir 3 normais. Como o caminhão está em repouso, a força resultante sobre ele é nula. Então, o peso dele tem que ser igual à somatória das forças normais, dessas 3 forças. Tá? Porque se não fosse, alguém estaria erguendo ele, né? Então, o peso dele é igual à soma dessas normais, o peso dá 60 newtons. Depois você pode estudar isso aí. Se tiver alguma dúvida, você pode me procurar também. Olha aqui a diferença entre matéria, massa e peso. Tá completo já. Complete as forças. Ó, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. O peso depende da ação da gravidade. Quanto maior a força da gravidade, maior é o peso. Quanto menor for a força da gravidade, menor é o peso. Porque o peso é uma força. Ah, então, quando ele vai para a Lua, o peso dele é menor? É. Mas isso quer dizer que diminuiu a quantidade de matéria que ele tem? Claro que não, né, Joe? Ele continua com o mesmo número de átomos. Bom, então a massa dele não muda.
Em lugar nenhum. Não depende da gravidade. Só depende da quantidade de matéria. Olha, então, a proposta desse exercício number 3. Na Terra, num local onde a seleção da gravidade é 9,8 metros por segundo, um corpo pesa 98 newtons. Esse corpo é, então, levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade vale 1,6. Determine a massa e o peso desse corpo na Lua. A massa desse corpo na Lua é a mesma massa desse corpo na Terra. É só assim que você pode resolver esse exercício, senão você não conseguir resolver. Tá legal? Tá? Então, veja. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular a massa. Calcular a massa. Por quê? Eu sei qual é a aceleração, eu sei qual é a força, eu sei quem é o peso. Pode usar força igual a massa vezes a aceleração. Perdão, gente. Ou P igual a mg. Peguei muita gripe. Ou peguei muita gata, ou muito gato, ou muito sei lá o quê. Enfim, deixa a sua imaginação viajar aí, ó. O peso dele é 98, ô Senhor, me ajuda nessa hora, Pai. 98, a massa que eu quero e a gravidade é 9,8. Por que eu não estou usando 10? Porque o exercício pediu para usar 9,8. O segredo desse exercício é você saber que a massa é a mesma na Terra, a mesma na Lua, a mesma em Júpiter, a mesma em Plutão, em qualquer lugar. Tá? Então eu vou achar a massa. Quanto que vai dar? O 9,8 eu vou passar dividindo, tá? Quanto será que dá 98 por 9,8, hein? Ah, meu Deus do céu. 3 físicos morreram tentando fazer essa conta. Dá 10 quilogramas. Então, essa é a massa dele? Algum corintiano vai falar assim, professor, mas essa é a massa dele na Terra. É. E é na Lua, e é em Marte. Então, não adianta você ir para a Lua que você não vai emagrecer, meu irmão. Você vai ficar mais leve. Tá? Mas você não vai emagrecer. A quantidade de matéria que tem no seu corpo e o tecido adiposo que envolve ele vai ser o mesmo, ok? Para quem tem, obviamente, nenhum preconceito, eu também tenho o meu aqui. Tá legal? Aliás, é isolante térmico, ajuda pacas. Então agora, o lance é você saber que a massa dele na Lua é a mesma. Então, pegadinha, determine a massa dele na Lua. A massa na Lua é a mesma, 10 quilogramas. Ok? Ah, e qual é o peso na Lua? É o mesmo. Não, senhor. Porque o peso na Lua vai depender da gravidade. O peso depende da gravidade do local. Então, PMG. Tá? Peso na Lua, gravidade da Lua. Quem é o peso na Lua? É a massa, que é 10, vezes a gravidade na Lua, que é 1,6. E aqui só 2 físicos morreram tentando fazer essa conta. O peso dá 16 newtons. Tá? 16 newtons. Em geral, a gravidade da Lua é cerca de 8 vezes menor que a gravidade da Terra. O peso na Lua é cerca de 8 vezes menor que o peso na Terra. Mas a massa é a mesma. Tá legal? Tá certo? Tá clara a diferença entre peso e massa? Então tá bom. Se tá bom, tá bom. Tá bom, bom, bom. Vamos lá. Então vamos pro exercise number 6. E não fala russo, number é número. Olha aqui. Aqui é quase um plano inclinado, porque aqui é o seguinte, não é a balança que está num plano inclinado, mas a força está vindo inclinada. Certo? Então o que vai acontecer aqui? Nós vamos acabar tendo que decompor essa força, como eu havia falado, para os senhores, ok? Então aqui vai entrar o nosso amigão seno e cosseno, tá bom? Então diz assim, Unifesp, suponha que um comerciante inescrupuloso aumente o valor assinalado por uma balança, empurrando sorrateiramente o prato para baixo com uma força de 5 newtons na direção de 37 graus. Ok? Com essa prática, ele consegue fazer uma mercadoria de 1,5 quilos, seja medido nessa balança como se tivesse 3 quilos, 2,4, 2,1, 5,8 ou 1,7. Claro que se a força fosse vertical,
de 5 newtons para baixo, a reação da normal ia ser 5 newtons a mais. Tá? 5 newtons corresponde, divide por 10, 0,5 ou 500 gramas, ou 0,5 quilos. Então, ele conseguiria aumentar 500 gramas ou meio quilo no corpo. Tá legal? Mas não é na vertical a força é angulada. E aí que rola aquilo que eu falei de decompor a força. Porque, na verdade, quem pressiona a balança para baixo não é essa força F. Eu vou ter que dividir ela em duas. Lembra da mesma forma que a gente somava vetor, um horizontal e um vertical? A gente vai fazer o contrário. Vai decompor um resultante, vamos dizer assim, em outros dois vetores. Ó. Eu vou ter uma componente horizontal. Vai, caneta! Aqui. Que a gente chama de Fx. Por que Fx? Porque se eu pôr o plano cartesiano aqui, ó, ele está na direção do eixo x. Eu vou parar de riscar aqui que vai ficar pior, tá? E uma Fy, que é na vertical, que ela tem a mesma direção do eixo y lá no plano cartesiano, né? Que é a direção vertical. Então, sabe o que acontece? O que acontece é que quem pressiona a balança para baixo é essa Fx. Perdão, a Fy. Tá certo? E não a F. E elas não têm o mesmo valor. Porque o F é a resultante de você somar vetorialmente, né, fazer o Pitágoras aqui, da Fx com Fy. Professor, e como que eu descubro quem é Fx e quem é Fy? Ó, aqui está o desenho da decomposição, muito mais bonito do que eu fiz. Tá? Aqui ele inverteu, tá? Ele inverteu. Tá invertido. É o Fx e aqui é o Y. Fechou? Tá? Então, como que eu vou decompor? Eu vou usar o seno e cosseno. Por quê, gente? Porque o seno e cosseno traz justamente a relação entre os dois catetos, ou entre cateto, na verdade, e hipotenusa. O que é cateto? Os dois menores lados do triângulo retângulo. Do triângulo. E o que é hipotenusa? O maior lado. Então, eu não sei se vocês lembram, mas seno de um ângulo é o cateto oposto a ele, CO. CO. Cateto oposto dividido por hipotenusa. Oposto a quem? Oposto ao ângulo. Olha para o meu desenho. Se eu estou falando do ângulo alfa aqui, ó, quem é o cateto oposto? O cateto que está de frente para ele. Tá? É o B. A hipotenusa continua sendo A. E o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. O que é adjacente? Adjacente é o cateto que forma o ângulo. Então, no caso do ângulo alfa, o cateto adjacente é o C. Percebe que se eu mudar para o ângulo beta, aqui da figura, ó, o cateto oposto passa a ser o B, o C, e o adjacente passa a ser o B, que é o que está aqui, ó. Quem é o seno de alfa? De alfa, cateto oposto B sobre hipotenusa A. E o seno de beta? É o cateto oposto ao beta, que agora é o C, dividido pela hipotenusa, que é o A. Tá legal? Quem é o cosseno de alfa? Alfa está aqui. Quem é o cateto adjacente que forma o alfa? É o C dividido pela hipotenusa, A. E o cosseno de beta é o cateto que forma o ângulo beta junto com a hipotenusa, que é B, dividido pela hipotenusa, que é A. Sacou? Então, aqui no meu esquema, ó, veja bem. Aqui no meu esquema. Tá? Ó. Aqui eu tenho a Fy e aqui eu tenho a Fx. Tá legal? Como isso aqui forma um triângulo retângulo, este ângulo de 37 aqui é o mesmo que esse ângulo de 37 aqui. Esse aqui é 37 para completar 90, né, gente? Aqui é um ângulo de 53 graus. Tá legal?
Mas a gente pode trabalhar só com o de 37, ó. Agora, perceba que se eu usar o de 37, cateto adjacente ao 37 é o fx. E o oposto é o fy, né? Porque essa é a mesma medida aqui, ó. Tá legal? Beleza? Então, vamos usar o ângulo de 37. Então, lembra que esse ângulo aqui é o mesmo que esse aqui. Então, veja, como o fx ele é oposto ao ângulo, eu tenho que usar a função que relaciona cateto oposto. E é seno. Ô, Senhor, me ajuda, Pai. Por quê? Porque seno é cateto oposto por hipotenusa. Então, o seno desse 37 graus, olha só que interessante. Ele vai ser cateto oposto a ele, que é o fx, que é justamente quem a gente quer, dividido pela hipotenusa, que é o f. Esse f eu tenho, é 5. Tá? E aí a gente vai chegar numa fórmula que a gente vai usar bastante, que é o seguinte: passo o f multiplicando, fica f seno do ângulo, nesse caso 37 graus, é o fy. Ou, se você preferir, fy é a hipotenusa seno do ângulo. Isso porque essa componente fy é oposta ao ângulo de 37. Se eu quisesse usar o fx, por alguma razão, em alguma outra situação, aí eu tinha que usar o cosseno. Por quê? Porque o cosseno que fala de cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de 37 a gente não vai usar, mas fica registrado aqui, seria então o fx por f. E a gente chegaria aqui, numa coisa muito parecida. Difícil hoje, hein? Numa coisa muito parecida, que é o fx é f cosseno de 37 para essa situação. Lembrando que fx é adjacente, por isso cosseno, e fy é o oposto, por isso seno. Nesse caso, eu quero me focar no fx, porque ele está vertical para baixo, no fy, perdão, porque ele está vertical para baixo, então ele vai aumentar a normal, e é o que a balança mede, é a normal. Então, eu vou calcular quem é esse fx. Como? Fazendo f vezes seno de 37. Meu Deus do céu, professor, seno de 37, eu preciso de uma calculadora científica, eu preciso pesquisar no Google, minha Nossa Senhora, valei, minha Nossa Senhora das funções trigonométricas. Calma, gente. Em geral, o que a gente tem aqui, ó, é o valor do seno, ele vai se tornar um número para você, você só tem que multiplicar ele pelo f, cara. Que desespero é esse, irmão? Calma, cola no pai, que aqui é sucesso. Me segue que eu sou melhor que novela, valeu? Vamos lá? Então o que a gente vai fazer? Vamos calcular o fx, porque ele aumenta, então, a normal. Então a gente vai calcular quanto que ele aumenta, calculando, eu falei fx, não, é fy. Legal? Então quem é fy? É f seno de 37, porque o fy está oposto ao ângulo de 37 graus. Então, olha aqui. Ai, como é difícil seno e cosseno. Minha nossa, meu Deus, como é difícil. Olha lá, ó, quem é seno de 37? Tá ali, ó. Seno de 37, 0,6. Fechou? Então, vou fazer aqui 5 vezes 0,6. Pronto. Sabe quanto dá isso? 3 newtons. Tá bom? FY, 3 newtons. Então, quando esse vendedor aí, inescrupuloso, pior que o Gargamel, faz isso, ele vai conseguir aumentar a resposta da balança em 3 newtons, que é o mesmo que acrescer 300 gramas. Então, você pode pensar de várias formas como você vai responder isso, como é que você vai chegar na resposta, mas se o corpo pesava 1,5 quilos, e eu aumento 3 newtons, eu aumento 3 gramas, resposta D, ele vai medir 1,8. Tá? E o cara vai pagar mais, beleza? Ó, aqui tem a resolução desse exercício que eu também deixei, estava lá nessa aula do estado do Pernambuco, tem as referências no final da minha aula. É só questão de citar esse material que é gratuito e disponível na internet, fechou?
Toda a resolução está aqui. Beleza? Vamos para o exercise number 7. Agora, o que acontece aqui? Eu falei para vocês que essa situação é a situação parecida com do plano inclinado, né? Só que ali a força estava aplicada no plano, estava inclinada e a balança estava na horizontal. O que vai mudar para nós agora? A gente vai pôr agora o corpo em situação de plano inclinado. Ó, lembra que eu já fiz lá na outra figura? O que é o plano inclinado? São essas duas situações aqui. Tá? Por que a gente viu primeiro o seno e cosseno para ver o plano inclinado? Porque, como eu estava explicando para vocês aqui, ó, veja. Ah, com zoom minha caneta não escreve, tem que escrever sem zoom. Eu vou ter que decompor essa força-peso aqui em duas componentes. Ô, senhor! Ó, uma PY, que ela vai pressionar o corpo contra a superfície, e uma PX. E essa força PX, não importa, não serve para nada. Não, é ela que vai fazer o corpo descer pela superfície, ou que vai pelo menos tentar fazer o corpo descer. Da mesma forma aqui, ó. PY vai pressionar o corpo contra a superfície, PX vai tentar fazer o corpo descer. Plano inclinado abaixo, tá? Então veja, em geral, nesses exercícios, a gente tem essa informação aqui, ó. O ângulo de inclinação do plano. A gente está trabalhando, imaginando que não tem atrito. Se tiver atrito, vai ter uma força de resistência aqui ao movimento, mas que não vem ao caso aqui para nós. Então veja só, quando eu for decompor, isso vai valer para todo o plano inclinado. Eu vou fazer uma vez, vocês vão falar assim, uau, já é. Você copia no seu caderno e já é, ó. Que nem eu decompus a outra. Eu vou ter aqui o PY e a outra componente do peso aqui. Beleza, Tereza? Aqui é o PX. E da mesma forma que eu fiz lá a semelhança de ângulos, o ângulo de inclinação do plano vai ser sempre igual ao ângulo entre P e PY. Por isso que o exercício sempre vai te dar a inclinação do plano, tá? Porque ela é sempre igual ao ângulo entre P e PY. Então agora, se eu for encontrar PY, ó, PY, ele é cateto adjacente ao ângulo. Então, cateto adjacente, eu estou falando de cosseno do ângulo θ. Por quê? Ó? Porque cosseno de θ é cateto adjacente por hipotenusa. Quem é cateto adjacente nesse caso? É o PY, está formando o ângulo. Está com o ângulo, com os θ, está cos θ. O PX, PY está cos θ. Entendeu? Quem é a hipotenusa? É o P, ó, porque o PX fecha o triângulo aqui, ó. Tá claro? Porque essa medida é igual a essa. Essa medida é igual a essa. Fechou? Então, cosseno de θ é PY por P. Passa o P multiplicando. PY é P cosseno de θ, porque o PY está cos θ. E o PX, cara, eu vou precisar, vai ser muito interessante para mim o PX. Por quê? Porque ele é a força que puxa o corpo para baixo, que acelera o corpo para baixo. Bom, como ele é o cateto que está oposto ao θ, está lá do outro lado ao θ, quem relaciona cateto oposto é seno. Então, PX é P sem os θ. O PY é o que está cos θ e o PX está sem os θ. Aqui, ó, ele está sozinho. O θ não está aqui, o θ está lá. Fechou? Então, esse é o segredo do plano inclinado. Então, aqui, no plano inclinado, a normal, ela não é igual ao peso. Ela é igual a quem? Normal é igual ao PY. Certo? E PX puxa o corpo para baixo, vamos dizer assim. Puxa
o corpo... não, puxa para baixo vai ficar mal entendido de vocês, né? É o que faz o corpo, acelera o corpo descendo pelo plano, pela rampa, vamos dizer assim. Certo? Então, olha só. Nós vamos precisar do seno e cosseno, tá certo? Quando você não tiver uma tabela de seno e precisar fazer, é muito fácil. Tem uma musiquinha, ó. Põe aqui. 35, 45, 60. Esse é o que a gente mais usa. Se usar outro, tem que dar o valor. Ninguém pode cobrar que você saiba quanto é o seno de 50. Pode cobrar quando você sabe quanto que é esse seno aqui. Tá? A musiquinha para fazer, você monta a tabela do seno, do cosseno, 35, 40 e 5, 60. Aí é assim, ó. Como é que é a música? Ai, meu Deus. Ah, lembrei. É assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Espera aí. Vou pôr aqui. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente. Veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Hey! Beleza? Tangente a gente não vai usar aqui. A gente vai usar seno e cosseno. E a gente costuma usar os decimais, mas você não precisa. Costuma usar os decimais desse aqui, que é 0,5. Raiz de 2 sobre 2. Aproximadamente 0,7. Raiz de 3 sobre 2, aproximadamente 0,87. Tá? Então, ó. Aqui é aproximadamente 0,87. Aproximadamente 0,7. E aqui exatamente 0,5, tá bom? Aqui tem uma tabelinha montada sem os decimais para você do seno e do cosseno. Vamos ao exercício número 7? Vamos fazer o 7, gente. Vocês aguentam aí? Fazer o 7 a gente termina. Pode ser, por favor? Que peço em nome de Jesus. Pode ser? Pode, né? Ó, 5h32. Vamos lá? Ó, é o seguinte... Um corpo de massa igual a 800 gramas desce um plano inclinado de 30 graus 100 a 30. Determine a aceleração do corpo. Senhor, cadê o desenho? Ah, não tem, irmão. Mas não podemos fazer aqui. Você gosta do desenho? Ó, plano inclinado de 30 graus. Tá aqui o corpo descendo. Ah, ele tá descendo. Por que ele tá descendo? Porque o peso puxa ele. Na verdade, é o PX que puxa ele, né? Não é o PX? Ó, deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Oh, Senhor. Ó, então eu tenho o peso na vertical para baixo sempre, o PY que comprime ele contra a superfície, inclusive o PY é igual a normal. A normal vai ser bem importante para nós quando a gente for calcular a força de atrito, tá? Normal. E o PX é o que puxa ele para baixo, é o que acelera ele, tá? Se PY e P e normal são iguais, a força resultante na horizontal, força resultante na horizontal, na vertical, perdão, é zero, gente. Então, é como se só tivesse uma única força puxando esse corpo para baixo. Que força é essa? Adivinha? PX, tá? Então, PX. PX. Se o ângulo aqui é 30 graus, ó, ele é o mesmo ângulo entre P e PY, então é o mesmo esqueminha que eu fiz aí para vocês. PX vai ser P seno, tá? Por quê? Porque o PX está sem os θ. Show? Então, eu vou aplicar, segundo a lei de Newton, para calcular a aceleração, só que a força resultante é uma só, é só PX. Tá bom? E quem é PX? Você pode calcular o PX separado ou você pode calcular o PX aqui, ó. PX é P sem θ. A massa é 800 gramas, que a gente tem que converter para quilo, tá? Então vamos fazer isso aqui. Opa!
Vamos fazer aqui, ó, massa 800 gramas, dividido por 1.000, massa em quilo, 0,8 quilogramas. Então, eu vou descobrir qual é a aceleração com que ele desce. A aceleração, né, tangente ali o plano, né, porque é o px puxa ele tangente. Então, a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido do px. Lembra-se disso. A aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Fechado, irmão? Fechado, Thiago. Não rimou, não, né? Então tá. Quem é P? É o peso. Ai, meu Deus, quem é o peso? Peso é massa vezes gravidade, gente. Calma, ó. Peso é massa vezes gravidade vezes o seno. Pode já trocar o seno por um número? Pode, tá? Fica até mais. Vocês vão ficar até mais felizes se fizerem isso. Tá? Então vamos lá. Quem é a massa? Opa, voltando. Quem é a massa? 0,8 em quilos. A gravidade usamos 10. Quem é seno? O seno de 30. Aqui, ó. Seno de 30, 0,5. Beleza? Quem é a massa? 0,8. Quem é a aceleração? Quem eu quero? Tá? Continuemos no próximo slide. E não tem próximo slide. Então vamos continuar aqui. Ó. Tá? Então, ó. 8 vezes 10, 8. Vezes 0,5 e não 5. Cuidado aí. Dá 4. Vezes 0 igual a 0,8 vezes A. Passo 0,8 dividindo, fica 4 dividido por 0,8 é igual a A. Isso aqui dá 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Fechado por hoje, gente. Infelizmente, não posso continuar mais. Não posso. Eu sei que vocês queriam, todos queriam. O Brasil queria, mas não podemos. Então, eu falei para vocês que eu ia gravar uma aula de exercício, mas eu tô com um problema no meu computador já tem algum tempo. Vocês sabem disso? Sabem bem? Mas eu vou, acho que aproveitar esse final de semana e vou conseguir gravar. Tá bom? Então, daí até segunda-feira, eu acho que tá aí essas aulas extras, resolvendo segunda lei de Newton, né? Já que vocês têm um trabalho para entregar até na quarta. E vou fazer exercício aqui também, já vou fazer esse exercício aí sobre plano inclinado. Aí na aula que vem a gente só faz mais um, já agiliza e vamos em frente. Tá bom? Lembrando, horário de atendimento, toda quarta-feira, às 10 da manhã. Tô lá disponível. Aparece lá se você tiver dúvida. Tem dúvida na atividade? Manda um direct lá no Insta, manda um áudio, a gente conversa, explica, é melhor. Não quer mandar, não tem Insta, manda no Face. Não quer mandar pela rede social, manda um e-mail. Estou aí à disposição também. Tá? Às vezes, se você mandar de madrugada, talvez eu não responda que eu durmo de vez em quando. Ok? Vou encerrar a gravação. Um abraço a todos. Se aqueles que aqui estão tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade de fazê-la a partir de já. Valeu!